Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Pela infinita graça do nosso bendito Senhor, nós estamos reunidos mais uma vez, confiados que só o Senhor poderá nos ajudar nesta manhã. Quero também saudar todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo Zoom. Que a bendita graça do Senhor possa inundar os seus corações. Meus amados, eu quero trazer uma palavra de encorajamento a todos vocês, aqui antes de nós partirmos o pão. A minha expectativa no Senhor é que essa palavra possa nos ajudar a vivermos os desafios dos nossos dias, como cristãos, como igreja, como nós podemos sobreviver espiritualmente com tantos desafios que surgem a cada dia, especialmente um profundo esfriamento que tem ocorrido em muitas pessoas, em muitos lugares. Nós sabemos que todo esse tempo que passamos aqui de pandemia, foi também uma questão espiritual. E essa pandemia, ela trouxe, sim, algumas questões espirituais que eram evidentes, porém, nós tínhamos dificuldade, talvez, de perceber. Porém, agora a gente vê com tanta clareza. E o Senhor está nos preparando para os dias finais, meus irmãos e irmãs. Você e eu temos que ter essa consciência que nós estamos sendo preparados para viver a última fase da obra de Deus. E essa fase já iniciou. Então nós vamos viver a última parte desta fase. O mundo está caminhando para isso. Precisamos ter um profundo discernimento espiritual nesta hora. Mais do que nunca, o povo de Deus carece de um mergulho na palavra de Deus. Não apenas para obter o conhecimento, mas a vida. Sermos ajudados com a vida. Nós precisamos ter uma experiência real com a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele falava muito sobre a sã doutrina. E como nós estamos tendo uma profunda carência dessa sã doutrina. O evangelho genuíno. Não um evangelho misturado com psicologia. Um evangelho misturado com secularismo, intelectualismo. E hoje virou uma febre, especialmente nessas redes sociais, o evangelho misturado com intelectualismo, com psicologia, o evangelho misturado com palestras motivacionais, este evangelho almático, maligno, satânico, que está preparando as pessoas simplesmente para se adequarem melhor a este mundo e aceitarem com toda a naturalidade o anticristo e seguir os seus passos. Nós precisamos do evangelho que penetra, que confronta, o evangelho que nos leva aos pés do Senhor, o evangelho que nos leva ao arrependimento contínuo, mais do que das coisas que fazemos, sobretudo o que somos. Este é o evangelho de Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero aqui ajudá-los a avançarmos um pouco mais diante dos desafios que estão à nossa frente. Por favor, abram suas Bíblias em Números capítulo 33 e o versículo 19. Números capítulo 33 e o versículo 19.
Números capítulo 33, versículo 19, diz assim: partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Agora, por favor, Números capítulo 14, versículos 40 a 45. Tenham paciência comigo na leitura de todos esses textos, porque precisamos deles para que nós possamos construir um quadro da onde o Senhor irá nos guiar na sua palavra. Números capítulo 14, versículos 40 a 45. Levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cimo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém Moisés respondeu: por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus ali estão diante de vós, e caireis à espada. Pois, uma vez que vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Agora vamos, por favor, a Deuteronômio capítulo 1, versículos 41 a 46. Pode parecer longa a leitura, porém, meus irmãos, não estaria sendo fiel na exposição se ignorasse esses pontos. Deuteronômio capítulo 1, versículos 41 a 46. Mesmo que lesse apenas um texto e não levasse vocês à meditação, à contemplação desses outros, é como se eu não estivesse colocando todos os fundamentos corretos aqui. Então, há uma necessidade que façamos esta leitura. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 1, versículos 41 a 46. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, segundo tudo o que nos ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós vos armastes, cada um dos seus instrumentos de guerra, e vos mostrastes temerários, essa palavra é arrogantes, em subindo a região montanhosa. Disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Assim vos faleis, e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos, subistes as montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa vos saíram ao encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram, desde Seir até Orma. Tornastes-vos, pois, e chorastes perante o Senhor, porém o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecestes muitos dias, precisamente 38 anos em Cádiz. Então vamos lá, meus irmãos, aos que se interessam por este assunto e querem receber esta palavra. Preste bastante atenção. Meus irmãos e irmãs, vocês viram que o primeiro texto que eu li aqui, em Números capítulo 33, esse texto está relacionado com a estação Rimon Pérez. Essa palavra, essa frase, porque são dois nomes, esse nome composto, Rimon Pérez, fala de uma brecha em uma romã. Brecha em uma romã. Então,
Vamos cuidar aqui da palavra. Essas 42 estações, elas têm significado espiritual. Eu já estudei isso, não com vocês, uma por uma, mas já estudei isso. E essas estações já estão expostas a esses assuntos, porém de maneira muito resumida. Essa estação de Rimon Pérez, ela fala de algo muito importante. Porque se vocês observarem bem na leitura, ela vem depois de Ritma. Lembra de Ritma? Ali em Números capítulo 13, quando Deus ordenou a Moisés, e parece que foi Deus, mas Deuteronômio capítulo 1 vai corrigir e vai mostrar o que estava acontecendo realmente ali. Que na verdade, Deus apenas deixou que eles seguissem seus próprios caminhos. A intenção de enviar espias para olhar Canaã, e todos vocês sabem do que eu estou falando. A nação de Israel estava peregrinando pelo deserto. E quando eles chegaram aqui no deserto de Cádiz, na região de Cádiz, eles estavam de frente ou perto do Golfo de Acaba. O Golfo de Acaba e o Golfo de Suez estão ali na região do Mar Vermelho. Então eles estão agora no deserto de Cádiz. E aqui Deus permitiu que eles fossem espiar a terra. Então eles escolheram 12 espias, eles foram olhar a terra. Esses espias passaram 40 dias e eles voltaram. 10 trouxeram um relatório negativo, desanimando o povo, encorajando o povo a retroceder, mostrando as dificuldades para poder se entrar em Canaã. Chegaram a sugerir que fosse eleito um novo líder, que os conduzisse de volta para o Egito. Eu vou parar aqui, irmãos, só para fazer algumas ponderações. Você vê que essa estação, Rimon Pérez, tem muito a ver com o que estamos vivendo nesse tempo. Um tempo onde o inimigo tem encontrado muitas brechas. Porque muitos cristãos escolheram o caminho da apostasia, porque existem brechas. Porque muitos irmãos estão fracassando nesta hora, porque existem brechas. Por que tanta frieza? Porque existem brechas. O Senhor tem colocado para nós, à nossa disposição, um manancial de alimento, de comunhão, de vida, de desfrute. Porém, muitos não querem. E aí entram estes que pregam o evangelho popular, o evangelho da alma, o evangelho simplesmente para massagear emoções, o evangelho sensacionalista. Essa geração, irmãos, a nossa geração, a igreja nesses dias, ela carece de mestres, de profetas, de trombeteiros. Porque estamos vivendo um tempo espiritualmente perigoso. Perigoso. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas na prosperidade têm encontrado a satisfação pessoal. O materialismo foi o maior inimigo e o pior instrumento que Satanás usou para poder destruir a igreja na Europa. Se você vai à Inglaterra, à Itália, à Escócia, à Suécia, à Suíça, se você visitar esses países um dia, vocês vão encontrar locais de reunião, aonde aqueles que foram considerados no passado os príncipes dos pregadores, como Spurgeon, Zwinglio, Calvino, Whitefield e tantos outros homens de Deus, as capelas que eles pregaram no passado, hoje, são verdadeiros mausoléus. Estão de portas fechadas. Você pega um país como a Itália, que na história passada, este país ele foi varrido pelo Evangelho. A Itália tem 0,3% de cristãos. Cristãos, com C maiúsculo.
0,3% de cristãos. E o que destruiu o evangelho na Europa? Materialismo. Enquanto o mundo se preocupava que o comunismo fosse, na década de 50, 60, 70, 80 e 90, acabar com o cristianismo, quando as muralhas do comunismo caíram, descobriram que na China havia 360 milhões de cristãos. Hoje, muitos estão preocupados com a possibilidade do comunismo perseguir os cristãos. Irmãos, o nosso maior inimigo não é comunismo, não é socialismo, o nosso maior inimigo é o materialismo, sodomismo, a imoralidade, a perversidade, a libertinagem, a destruição da família, leis que apoiam assassinato de crianças, diante de uma sociedade inerte, a libertinagem social. Estes são os maiores inimigos. Some-se a isso o materialismo que eu já citei. A quantidade de ferramentas que estão à disposição para roubar o seu tempo, para roubar a sua comunhão. E diante de tudo isso, pregadores que só falam de satisfação, de prazer, como ter um dia melhor, mas não confronta mais o pecado, não leva as pessoas aos pés do Senhor. Hoje o grande perigo é a religiosidade, o espiritualismo, onde as pessoas dizem, eu não preciso ir na reunião da igreja. Isso aí é, como já ouvi pessoas dizer, isso aí é religiosidade. É mesmo, irmãos? Então, se tinha uma igreja que era muito religiosa, era a igreja primitiva, que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. Os irmãos ali não faltavam essas reuniões. E eles iam para o pórtico de Salomão reunir, sem ter um local de reunião. Então, meus irmãos e irmãs, eu chamo a atenção de vocês, porque aqui está uma solene advertência para nós. Porque havia, naquele tempo, homens que tentaram conduzir Israel de volta, da onde Deus os havia tirado. 2 homens, Josué e Caleb, se levantaram ali. Tudo isso está em Números capítulo 13 e capítulo 14, a primeira parte do capítulo 14, que confrontou o povo e disse, eia, nós vamos subir sim, a inimigos, sim, a cidades fortificadas, sim, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos entregará, todos eles. Meus irmãos, esse é o momento que nós precisamos encorajar os irmãos, vamos seguir. Existem obstáculos? Sim. Existe uma pandemia que está matando? Sim. As pessoas vivem me perguntando, Luiz, vacina ou não vacina? Você tem fé para quê? Se você tem fé para não vacinar, não vacine. Você tem fé que se você vacinar, não vai te acontecer nada? Então vacine. Agora pare com isso. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E os irmãos estão confusos. Eu fiz uma viagem há pouco tempo. Irmãos, ninguém me perguntou nada sobre Cristo, mas sobre vacina e Covid. E eu não sou nenhum especialista nisso. As pessoas estavam mais preocupadas com isso. Se eu tinha vacinado, se eu não tinha vacinado. Se aqui a gente está usando máscara, se não está usando máscara. Meus irmãos, vamos sair dessas trivialidades. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Com ou sem vacina, nossa vida está nas mãos do Senhor. E não é momento de nós retrocedermos. É momento de nós avançarmos, é momento de nós levantarmos a nossa cabeça e saber que a redenção do nosso corpo está próxima. Que a sensação que eu tenho, irmãos, é que lá nos céus, todos os aparatos estão prontos. Não somos nós que estamos esperando Cristo, é Cristo que está esperando nós. Você pode imaginar que isso seja a maior verdade que você ouviu nesses dias?
Porque alguém pode dizer, nós estamos esperando o Cristo vir, mas lá nos céus é Ele que está esperando a igreja se ataviar. E ela não se atavia. Ela não se atavia. Meu irmão e minha irmã, deixa eu te dizer algo. Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito na tua vida. E Ele quer cumprir esse propósito. E Ele vai cumprir esse propósito. Se você se entregar à vontade dEle, Ele vai cumprir. E enquanto Ele não cumprir esse propósito, não tem câncer, não tem acidente, não tem Covid, não tem nada, não tem morte, não tem nada, não tem inferno que vai destruir a sua vida. O lugar mais seguro onde nós podemos estar é no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos saber nesta hora. Então vocês vão ver aqui, lá em Ritma, na estação anterior, eles se recusaram a ir. Eles acharam que o inimigo era maior do que Deus. Aquelas cidades fortificadas eram maiores do que Deus. Porque eles foram tomados pelos olhos. Escute o que eu vou te falar. Nossa geração está assim hoje. Nós somos conquistados pelo que vemos, não importa o que ouvimos. Isso está errado, irmãos. Hoje, você pode ver que a maioria das pessoas estão assim. Fique parado no shopping e vai contando quantas pessoas você vai ver de cabeça erguida, porque todas elas estão assim, ou quase todas. Satanás descobriu isso. Mas ele não descobriu agora. Lá no Jardim do Éden, quando aquele casal olhou para aquela fruta e disse, é agradável aos olhos, então é boa para comer. E sabe o que aconteceu? Todos nós nascemos filhos da ira, condenados ao inferno, por causa dos olhos de Adão e Eva. Porque eles deixaram de escutar. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Nós estamos sendo uma geração que estamos perdendo a audição. Escute, a visão celestial vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. Quando Paulo ganhou a visão celestial, a primeira coisa que aconteceu com ele perdeu a visão. Quando ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, olha que ironia divina, ele ficou cego para ver. E ali ele viu Jesus dizendo, eu sou, como se Jesus estivesse dizendo aquilo que Deus disse para Moisés, eu sou o que sou, só que ele disse algo a mais, eu sou Jesus a quem tu persegues. É como se o Senhor estivesse ensinando para Paulo, Paulo, eu e a igreja somos um, se você perseguir a igreja, você me persegue, se você toca na igreja, você me toca, se você fere a igreja, você me fere, eu sou Jesus, eu sou cabeça, ela é o meu corpo. Foi tudo isso que ele escreveu na Epístola aos Efésios. Então, meus irmãos e irmãs, Satanás está fazendo isso. Peça para Deus, Senhor, tire dos meus ouvidos tudo aquilo que está impedindo a tua palavra como vida entrar. O que foi que aconteceu com essa geração aqui em Ritma? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles viram o tamanho do inimigo, eles viram impossibilidades. E aí entra algo, porque a fé, ela vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver. O que significa, se a fé vem pelo ouvir, não importa o tamanho da impossibilidade que você vê, não importa o tamanho do demônio que se manifesta nas tribulações, nas lutas da sua vida, não importa, se a fé entra pelo ouvir, e é por aí que ela entra, não importa. Era isso que Josué e Caleb estavam dizendo. Então, vamos avançar. O que aconteceu aqui? Aconteceu o que esses dois textos, nesses dois capítulos, Números capítulo 14 e Deuteronômio capítulo 1, e todas as vezes, escute o que eu vou te dizer, porque isso é um princípio espiritual, todas as vezes que Deus repete uma história, significa que Ele requer o máximo da nossa atenção, significa que o que Ele está dizendo ali é de extrema seriedade para nós. 2 vezes
ele vai contar essa história. Então Moisés, ele descreve, quase 40 anos depois, aquela situação, lembra eles, ele vai lembrar justamente o que aconteceu naquela brecha. Meu irmão, minha irmã, eu falo isso no temor do Senhor, debaixo das suas mãos. Vá aos pés do Senhor. Tem alguma brecha? Fecha. Não deixe essa brecha aberta. Satanás não tem respeito por mim nem por você. Ele só precisa encontrar uma brecha. Uma brecha. Vai lá, peça ao Senhor, Senhor, vem com o teu Espírito Santo, me ajuda a fechar essa brecha na minha vida, porque eu não quero ser reprovado naquele dia. Então aqui você vai ver alguns detalhes. Deixe-me contar isso para vocês, talvez em lições. Eu quero colocar algumas lições, eu creio que vai ajudar a gente a entender melhor esses 2 capítulos. A primeira lição que eu quero extrair aqui é: nunca permita que a sua vida seja dirigida pela sua vontade. Nunca. Nunca. Não siga seus próprios caminhos. Esse é um terrível juízo de Deus. É permitir que nós andemos segundo os nossos próprios caminhos, segundo a nossa vontade. A vontade de Deus é um fundamento para a nossa vida. Você se lembra quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele vai dizer: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí depois ele vai seguir nessa exposição e vai falar sobre o homem que edificou a casa sobre a areia e o homem que edificou a casa sobre a rocha. O que quer dizer essa metáfora da rocha? Significa que quando você anda na vontade de Deus, você está andando sobre uma rocha inabalável. Pode vir o que vier, você não será destituído, você não será removido, você não será destruído, você não será abalado, porque essa rocha é Cristo. É isso que ele está dizendo, e é isso que eu e você precisamos entender. Não siga sua vontade. Não permita que a sua vontade te governe. Vontade é uma faculdade da alma. E lembre-se, a nossa alma tem 3 faculdades: a vontade, a mente e as emoções. O espírito tem 3 faculdades: a intuição, a consciência, a comunhão. A intuição é a voz de Deus. A intuição governa a nossa vontade. O que quer dizer? Que a nossa vontade tem que ser governada pela voz de Deus. E a voz de Deus vem por onde, irmãos? 7 vezes, no capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Apocalipse, você vai ler: quem tem ouvidos, ouça. Ouça. Hoje o Senhor quer ganhar os nossos ouvidos, então ouça. Porque existem muitas vozes dizendo para você: retroceda. Existem muitas vozes dizendo que você não vai conseguir. Existem muitas vozes alimentando as suas emoções, a sua vontade, a sua mente. Existem muitas vozes que não querem o bem da sua vida, mas querem te destruir, e Satanás se utiliza dessas vozes. Portanto, eu quero te dizer algo muito importante nesta manhã. Ouça o que o Espírito Santo está te dizendo nessa manhã. Não ande segundo a sua vontade. Não faça nada segundo a sua vontade. Não coloque o seu prazer acima da vontade de Deus. Porque se você fizer isso, você vai fracassar. Você vai fracassar. Sabe o que aconteceu com eles? Justamente isso. Aqui no versículo 40 do capítulo 14. Eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor nos tem prometido. Deixa eu contar para vocês. Quando eles estavam ali levantando aquele movimento para eleger um capitão, a Bíblia diz que a glória do Senhor apareceu no meio da congregação, no meio do arraial. E quando a glória do Senhor veio àquele lugar, o temor do Senhor tomou todo aquele ambiente.
Aí Deus começa a falar. Aí Deus começa a colocar princípios. E então Deus começa a julgar. E quando Deus começa a julgar, cadáveres começam a rolar pelo chão. Porque Deus é sério e Deus é santo. Deus é sério e Deus é santo. E aí, irmãos e irmãs, eles entram em desespero. E depois que passa todo aquele momento do juízo presente de Deus, você pode até me perguntar, por que Deus não faz isso hoje? Meus irmãos, aquele povo tinha um governo de Deus tão presente, tão nítido, numa proporção, numa dimensão espiritual tão elevada, que com tudo que nós temos hoje, dentro de nós, e graças a Deus por isso, porém naquela dispensação era diferente. Porque hoje, se você olha para cima, você não vai ver o que eles viam. Sabe o que eles viam? Às 2h da tarde, quando o sol já tinha ultrapassado 50 graus Celsius, sabe o que eles viam? Uma nuvem de graça e misericórdia, cobrindo toda aquela multidão, por volta de 3 milhões de pessoas, onde havia um pé, nos extremos daqueles arraiais ali, ou daquela congregação, havia uma nuvem guardando aquele pé. Onde houvesse um israelita, havia uma nuvem sobre ele. Então eles não precisavam procurar Deus em qualquer lugar, eles só podiam olhar e ver a misericórdia do Senhor. Diferentemente de nós, quando nós queremos procurar a misericórdia do Senhor, nós podemos, na luz do Senhor, olhar para nós e dizer: meu Deus, a tua graça reina em mim, o teu amor reina em mim. Quando nós queremos procurar, nós olhamos para o Calvário. Deus deu aquela nuvem para eles, porém para nós o Senhor nos deu o Calvário. Então, ali Deus julgou aquele povo. E aí o que houve depois disso? Arrependimento. Não arrependimento, remorso. Irmãos, o arrependimento é diferente do remorso. Quando você se arrepende por causa do dano que o pecado causou no coração de Deus, por sua culpa. Você tem consciência que você feriu a Deus. Quando você tem consciência que você feriu a Deus, quando o Espírito Santo te convence do seu pecado e o quanto você entristeceu o Espírito Santo, e quando Paulo diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção, redenção do nosso corpo. A palavra entristeçais ali vem de um termo grego, que a sua raiz etimológica significa o choro, a dor que um pai sente pela perda do seu filho. A dor que o pai sente pela perda do seu filho. Esta é uma palavra que Paulo usa como uma metáfora para falar sobre a tristeza que o Espírito Santo sente quando nós o ofendemos. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E quando você é convencido do pecado, você tem a consciência da dor que o pecado provocou no Espírito Santo. Remorso não. O remorso você sente por causa da consequência do pecado. Então aquele povo sente remorso. Eles não se arrependem. Aí sabe o que eles fazem? Aí entra essa estação. Aí eles se armaram e disseram: agora nós vamos pelejar. Agora nós vamos tomar Canaã. Então eles se armaram. Quando eles se armaram, Moisés disse: não subais, porque o Senhor não está no meio de vós. Irmãos, uma das maiores tragédias que pode acontecer conosco é quando nós perdemos a presença de Deus. Como Sansão, que se levantou com toda a sua arrogância para lutar contra os filisteus. Olha que texto, irmãos, e triste, profundamente dolorido, quando descreve assim: não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado. Ele foi na sua força, ele voltou cego, aprisionado. Não, irmãos, não percam a presença de Deus por nada. Nunca esqueçam de Moisés, em Êxodo capítulo 33. Nunca. Quando Deus disse para ele: Moisés, meu anjo vai adiante de vós, eu darei Canaã a vocês, eu destruirei todos os vossos inimigos, porém a minha presença não estará no meio de vós.
eu quero parafrasear as palavras de Moisés. Senhor, nós não queremos nenhuma vitória, nós não queremos Canaã. Preferimos morrer nesse deserto do que perder a tua presença. Não era Canaã que Moisés queria, era a presença de Deus. Você e eu sabemos que Moisés não entrou em Canaã. Porém, lá em Deuteronômio, capítulo 34, vai dizer: nunca houve um homem que falasse com Deus face a face. Porque Moisés foi aquele homem, não entrou em Canaã, mas ele ganhou Deus. A presença de Deus deve ser a nossa obsessão de todos os dias. De todos os dias. O Senhor disse através de Moisés: não suba, não vá. A minha presença não está no meio de vós. Ele relembra isso de novo, estão lembrados. Vocês subiram, os vossos pais subiram, porém eles haviam perdido a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, que lição nós podemos extrair daqui? Que lição? Se nós temos a presença de Deus, não há inimigo que prevaleça contra nós. Porém, se perdemos a presença de Deus, qualquer inimigo nos derrotará. A nossa maior vitória, o nosso maior escudo, é o testemunho da vitória de Cristo. A verdadeira guerra espiritual não é aquela que os maniqueístas ensinaram, que muitos pregadores hoje proclamam, como se Deus e o diabo estivessem numa arena batalhando entre o bem e o mal. Isso não é guerra espiritual. Essa é a verdade para alguns, porém é a coisa mais ridícula que você pode falar sobre Deus, pensar sobre Deus, que Deus está em guerra contra Satanás. Deus não está em guerra contra Satanás. Por quê? Porque Cristo já o derrotou para sempre na cruz do Calvário. Satanás é um rebelde, ele é astuto. Ele veio matar, roubar e destruir, mas ele não tem poder de nos matar, não tem poder de nos roubar, não tem poder de nos destruir, a não ser que você permita, a não ser que você perca a presença de Deus. Porque se você não perder, ele não encontrará lugar na sua vida. Ah, meus irmãos, que o Senhor fale ao nosso coração essa verdade nessa manhã. Que você possa se sentir renovado, renovada por Deus, por essa palavra. É a presença de Deus. Não vá, não suba. Antes de você tomar uma decisão, veja, você ganhou a presença de Deus. Você sente a presença de Deus para tomar essa decisão, para fazer o que você acha que é certo. A presença de Deus deve ser o governo sobre a nossa vida. Nós não podemos perder a presença de Deus como igreja, como comunidade. Não importa quantos vão reunir, não importa, porque o nosso Senhor Jesus, ele mediu a igreja não pela quantidade de pessoas, mas pela sua presença nela. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Aí o tamanho da igreja. Mas uma comunidade de 2 irmãos, não importa, não importa a quantidade de pessoas. O tamanho da igreja não é medido pela quantidade de pessoas, mas pela presença do Senhor nela. Glórias a Deus por isso, irmãos. Porque nossa obsessão de todos os dias deve ser buscar, ganhar, obter a presença do Senhor. Eu vou colocar só mais uma lição e vou terminar por aqui. Aí no versículo 42, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Não faça a vontade de Deus fora do tempo de Deus, fora do modo de Deus. A vontade de Deus tem 2 fundamentos: o tempo e o modo de Deus. O tempo de Deus e o modo de Deus são os 2 fundamentos da sua vontade. Deus tem o tempo dele, Deus tem o modo dele. Não é como eu quero, não é como você quer, não é como queremos. Você pode até dizer: eu tenho orado, mas Deus não responde. Quando Paulo orou para Deus remover o espinho na carne, ele orou 3 vezes. E você pode dizer: bom, mas eu tenho um espinho que eu já estou orando 3.000 vezes, e o Senhor ainda não removeu.
Não importa se você orou 3 vezes ou se orou 3.000 vezes. Importa que a resposta é: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E você vai entender isso? Pede para um psicólogo te explicar. Eu não estou aqui menosprezando nenhum psicólogo, não. Pede. Vai estudar o assunto do espinho na carne de Paulo à luz da psicologia moderna. Não tem explicação. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Pega esses pregadores motivacionais, pensa para eles explicar isso. Como é que Deus vai agir por meio do fracasso? Como é que ele pega o Sansão, leva ao fim dele mesmo e faz que ele se esvazie de tudo e num só momento dá a ele uma vitória maior do que tudo aquilo que ele experimentou na vida dele? Porque Deus não precisa da nossa força, Ele quer a nossa entrega. É a nossa entrega. O que Ele espera de nós é um coração rendido e quebrantado. É o grão de trigo que cai sobre a terra. Se ele não morrer, fica só. Porém, se morrer, produz muitos frutos. Essa foi a vida do nosso Senhor. A medida da vida dele tem que ser a medida para nós. E é aqui que muda tudo, irmãos. É aqui que nós vamos ver a diferença entre igreja e religião. Entre a espiritualidade e o espiritualismo. Porque a vida cristã é vida de quebrantamento. A nossa força está na nossa fraqueza. E que fraqueza? Não é fraqueza moral. É a fraqueza como resultado da nossa completa rendição, entrega e confiança em Deus. O que eles fizeram aqui? Sabe essa palavra que vocês leram aí, temerariamente? Arrogância, força própria. Eles se levantaram com a força própria e disseram: então vamos vencer. Deus já tratou conosco. Nós reconhecemos os nossos erros. O que eles dizem? Pecamos. E eles foram, obtiveram a vitória? Não, foram derrotados mais uma vez. E por quê? Porque eles se perderam no tempo e na vontade de Deus. Aquela não era a hora. A hora já tinha passado. O tempo passou e o modo não era aquele. Sabe o que Deus fez? Depois que eles voltaram, Deus colocou uma sentença. Essa geração aqui, velha, vão ser todos enterrados aqui nessa areia. E vocês vão ficar andando em círculos. Sabe quanto tempo que eles ficaram ali andando em círculos? 38 anos. Ali no deserto de Cádiz. Até que eles subiram para Abrona. Aí quando eles subiram para lá, que essa palavra significa encruzilhada. Aí eles seguiram para Ezion-Geber. Sabe o que é Ezion-Geber? Essa palavra significa, vocês podem me corrigir, me parece que é a 32ª estação. Coluna vertebral de um gigante. Porque aquela terra lá de Cádiz, aquela região de Cádiz, aquela terra, aquele deserto, era uma região de gigantes. Escute, irmãos, só que há mais de 440 anos atrás, um servo de Deus, chamado Abraão, ele esteve naquela mesma região. Isso está em Gênesis capítulo 18. Abraão esteve naquela região, e Ló havia sido capturado por um daqueles grandes reis. Haviam 4 reis ali. O exército deles era formado por gigantes. Aquela região agora onde a nação de Israel chegou, no deserto de Cádiz, é a mesma. Então quando eles chegaram ali, eles viram aqueles gigantes. Aqueles gigantes eram os descendentes que Abraão também viu. E sabe quantos homens Abraão tinha? 300. Era um exército ridículo, em termos numéricos, em relação ao exército daqueles 4 reis. O exército de Abraão não tinha a menor possibilidade. Sabe qual o número da população de israelitas, segundo os grandes estudiosos, ali naquele deserto de Cádiz? 3 milhões de pessoas. 3 milhões, aproximadamente, de pessoas.
contando crianças, mulheres, jovens, 3 milhões. Pense isso. Moisés tinha 300 homens. Sabe qual era o nome do exército de Abraão? Tinha 300 homens. Sabe qual era o nome do exército de Abraão? O exército da fé. Daqueles que confiam em Deus. Daqueles que sabem que a vitória é do Senhor. Foi aí que Abraão venceu aqueles 4 reis. Qual foi a recompensa dele? Melquisedeque veio partir o pão e o vinho com ele. Porque Melquisedeque estava falando daquela grande vitória de Cristo, lá na cruz do Calvário, que através do seu corpo, do seu sangue, ele venceu o maior de todos os inimigos, sozinho. Ele venceu o mundo, a carne, o diabo, o inferno e a morte. E sabe o que ele fez? Salmo 23, preparou uma mesa para nós, diante dos nossos adversários. Glórias a Deus, meus irmãos e irmãs. Que maravilha tudo isso. Então, por que temer? A palavra de Deus para nós nessa manhã é: não temas. Você está com medo? Não tenha medo. Você está se sentindo insegura? Não se sinta. Você está sofrendo de transtorno, de ansiedade, já está vivendo lá no amanhã? Volte para cá. Fique no centro da vontade de Deus. Tudo está em suas mãos. A sua vitória está sentada lá no trono do Calvário por você. Aquele trono da glória e o Calvário faz uma conexão. O trono da glória e o Calvário faz uma grande conexão para nós. Porque o nosso Senhor foi até a cruz e ali ele venceu todos os nossos inimigos. Agora ele está no trono da glória, sentado. Lá está a nossa vitória. A nossa vitória é essa. A nossa guerra espiritual, sabe o que é? Sustentar o testemunho da vitória do Calvário. Nós não temos que lutar. Ele já nos deu a armadura. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de quem? Olha a armadura que você tem. É a armadura de Deus. É a armadura mais poderosa, mais sofisticada. Essas armaduras aqui, ou essa armadura aqui, é a armadura que o Senhor nos vestiu. E todas essas partes dessa armadura fala de traços de Cristo, fala daquilo que Cristo conquistou para nós. Se você pegar cada uma das palavras que designa uma parte da armadura, tem a ver com a obra de Cristo. Então, irmãos e irmãs, sabe o que o Senhor espera de nós? Aquilo que aconteceu no tempo de Josafá, quando eles foram guerrear para uma grande batalha, uma grande luta. E Deus surpreendeu Josafá. Sabe o que Deus disse naquele dia? Chame os cantores. Chame os cantores, coloque eles na linha de frente. Sabe quem ficava na linha de frente? Os melhores, os mais habilidosos, os mais corajosos, os mais bem preparados. E Deus disse: não, Josafá, eu quero tambores, eu quero harpas, eu quero flautas, símbolos, eu quero adoração. E vocês vão cantar uma canção. Cante ao Senhor uma nova canção. E eles cantaram. E quando eles cantaram, o Senhor pelejou por eles. A nossa vitória é Cristo entronizado. Aleluia, meus irmãos e irmãs. Não temos por que temer, não temos por que retroceder, porque o Senhor, Ele está à nossa frente. Não queira viver sua vontade nesta hora. Nunca faça a vontade de Deus fora do tempo, fora do modo dEle. Reconheça o tempo de Deus, reconheça o modo de Deus. Não é como eu quero, não é como você quer, é como Ele quer, é no tempo dEle. Ele não demora. Tem pessoas que dizem que Deus escreve certos por linhas tortas. Isso está errado, não tem nada a ver com Deus. Deus escreve certo. Não tem coisa de linha torta com Deus, não. Ele tem o tempo dele, tem o modo dele, tem a maneira dele. E nós temos que descansar. Descansar. Coloque a sua cabeça no travesseiro e descansa. Por mais
que aquilo que você esteja vendo à sua frente são gigantes. Gigantes que provocam terror e medo. Mas você não precisa se sentir aterrorizado e nem com medo, porque o nosso Senhor é a nossa vitória. Agora, se nós perdermos isso, nós vamos tropeçar em um grão. Nós vamos edificar nossa casa sobre a areia, e a ruína será muito grande. Meus irmãos e irmãs, eu quero encerrar aqui numa próxima oportunidade, quero continuar sobre esse assunto com todos vocês. Que Deus vos abençoe. Que Deus possa, de uma maneira muito especial, te encorajar nesta manhã, te fortalecer nesta manhã. Que o Senhor possa te ajudar a viver a vida cristã de maneira integral. Que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos animar. Porque nós temos não só este momento, teremos outros momentos. Outros que virão com outras faces, outras circunstâncias. Não acredite que o mundo vai melhorar. Não acredite que nós encontraremos paz, segurança neste mundo. Não perca a sua condição de peregrino, de peregrina. Esta terra não é o nosso lugar. A nossa pátria é celestial, da onde nós estamos aguardando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele virá nos buscar, Ele nos levará para habitar os seus céus. Ele nos levará para as proximidades do seu trono de glória. Isso está escancarado no livro de Apocalipse. Uma multidão em torno do trono. Você estará lá. Eu creio que nós estaremos lá. E Ele está trabalhando em nós, é para isso, irmãos. Não é para os deleites deste mundo, é para os deleites eternos. Nós estamos sendo preparados para reinarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele será o rei de muitos reis, de muitos que irão governar com Ele. Ele será o rei dos reis. Nós estaremos com Ele. Faremos parte de uma enorme, linda cidade. Uma cidade que é descrita no capítulo 21 e 22. Uma cidade que tem 12 fundamentos. 12 portas de pérolas. A sua muralha terá 12 fundamentos. Essa cidade é a composição máxima de tudo aquilo que Deus está operando na nossa vida. Essa cidade é a constituição máxima da obra do Filho de Deus, da obra do Espírito de Deus que foi enviado para nos habitar. Essa cidade, cada parte dela, será constituída por nós. A Nova Jerusalém não é uma cidade para nós habitar, é a cidade onde o Espírito Santo vai habitar, onde o Pai habitará com seus muitos filhos. Essa cidade é uma cidade nupcial, ela será a noiva eterna do Cordeiro. Então, meus irmãos, não vamos retroceder, vamos levantar a nossa cabeça, vamos avançar, porque possivelmente, não os nossos filhos, nós mesmos, seremos esta última geração. Eu ouço muito isso aí. Você vai conquistar os seus sonhos. Sonhe, porque você vai conquistar. É isso que os pregadores motivacionais estão fazendo. Eu quero te dizer, não sonhe. Viva a vontade de Deus. Esse é o maior sonho que você pode ter. A vontade de Deus é o maior sonho que você pode ter. Porque a vontade de Deus não é só um sonho. A vontade de Deus é uma realidade. Saia disso, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Pai, nós te agradecemos. Nós te bendizemos, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por ter nos dado o teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não queremos subir nenhum monte sem a tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exorta nesta manhã a não buscarmos viver a nossa vontade. Nos ajude a entender o tempo e o modo do Senhor. Senhor, existem muitos gigantes na minha vida, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Mas nós queremos, Senhor, fazer parte desse exército da fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé.
Renove a nossa fé pelo poder da Tua palavra que nos alimenta nesta manhã, Senhor. Ajude-nos nesta manhã. Ajude cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, daqueles que estão com dificuldades, com profundas dificuldades espirituais, emocionais, com desânimo, com um desejo profundo de retroceder, que a Tua mão possa intervir nessas vidas nesta manhã. Que a Tua palavra, essa palavra que tem um poder terapêutico de transformar, de curar, de restaurar, possa penetrar nesses corações feridos, machucados, desanimados, ansiosos, depressivos. Que Tu possas fazer um grande milagre em nós nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos olhar o tamanho dos gigantes. Nós queremos, Senhor, ter uma visão do Teu trono. Nós queremos ter uma visão renovada daquele que está sentado no trono por nós. Oh, nos ajude, Senhor, a contemplar nesta manhã a grandeza da vitória do Calvário. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, com esta alegria que nós temos no nosso coração nesta manhã, não se esqueça da palavra de domingo passado. Maria aos pés do Senhor. Aquela alegria que entrou naquela casa é a mesma alegria que entrou nas nossas vidas. A nossa alegria não é uma sensação. Nossa alegria não é uma atmosfera. Nossa alegria não é algo. Nossa alegria é algo.